Sejam todos bem-vindos. Este é o canal Viver em Cristo, edificando vidas com a palavra. Eu sou o apóstolo José Pereira e hoje vamos aprender como Deus pode restaurar seu casamento. Talvez você esteja em crise, talvez você esteja passando por dificuldade neste dia, talvez você esteja precisando desta palavra, deste aconselhamento. Então nós vamos falar um pouco. É importante lembrar que Deus ainda faz milagres no casamento. Muitos casais vivem hoje sob o mesmo teto, mas emocionalmente distantes. O que antes era amor e cumplicidade deu lugar à indiferença, à mágoa, frieza e até traições. Mas a boa notícia é que Deus não desistiu do seu casamento e você também não precisa desistir. O casamento foi ideia de Deus e tudo o que Ele criou, Ele também pode restaurar. No livro de Joel, capítulo 2, verso 25, diz assim: E restaurar-te-ei os anos que foram consumidos. Ou seja, ainda há esperança para o teu casamento. Deus agrada da nossa posição de querer consertar, de querer perdoar, de querer restaurar, de desejar o crescimento no nosso casamento e na nossa vida. Vamos identificar as brechas no relacionamento. Antes da restauração, é preciso reconhecer as áreas quebradas. Por exemplo, a falta de diálogo. O silêncio é um dos maiores inimigos da intimidade, né? A falta de perdão, mágoas que são acumuladas, né? Elas criam muros, criam barreiras, dificulta o acesso à boa comunicação. Rotina sem propósito, o dia a dia sem conexão emocional, esfria o amor. Você vive naquela rotina, naquele corre, naquele sobe e desce para cá e para lá, com tantos afazeres, né? E não tem tempo para si, não tem tempo para a sua vida conjugal, não tem tempo para o seu cônjuge, né? Então, rotina sem propósito, o dia a dia sem conexão emocional esfria o amor, né? E isso é que acontece quando a gente se dedica demais às atividades, às preocupações, os problemas do dia a dia. A gente percebe que o sentimento do amor, daquela comunhão em família, ele começa a criar um certo distanciamento, né? Então a gente precisa observar isso, porque o tempo ele passa e nós precisamos viver lado a lado com o nosso cônjuge. Temos também a negligência espiritual. Quando Deus sai do centro, o lar perde a direção, né? Quando a pessoa se afasta de Deus, quando a pessoa dá lugar para ideias tortas, para propósitos tortos, fora do casamento, longe do casamento, isso é negligência, porque aí você está distanciando Deus do centro do teu casamento e dando lugar a outras luxúrias, dando lugar a outros contentamentos, né, que vão distanciar você do seu cônjuge. No livro de Cânticos, capítulo 8, verso 7, fala assim: as muitas águas não podem apagar o amor. Então você percebe que em meio a muitas águas, a muitos temores, a muitos desatentos, né, ainda assim não é possível apagar esse amor, mas é possível ignorar os problemas, porque se a gente não ignorar os problemas, eles não permitem que a cura possa alcançar a tua vida. Mas quando há sinceridade diante de Deus, começa aí a reconstrução. Colocando Deus no centro outra vez, você buscando de Deus a colocação, do posicionamento dele diante do seu lar, da sua vida, do teu casamento, as coisas começam a tomar rumos diferentes, né? O casamento, ele não é uma aliança de apenas duas pessoas. Eu costumo dizer que a gente não vive sem o consentimento de Deus. As nossas decisões, elas têm que ser de comunhão com Deus. Deus precisa estar à frente da nossa vida, Deus precisa estar à frente do nosso trabalho, para que a gente venha ter vida, venha ter saúde, né? Para que a gente venha ter êxito no trabalho das nossas mãos.
Mas então nós entendemos que esse casamento, ele é uma aliança a três. Você fez uma aliança a três. É o marido, a esposa e Deus. O livro de Eclesiastes, do capítulo 4, verso 12, diz assim: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando Deus está no centro do casamento, esse cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade, porque Deus está fortalecendo, Deus está cuidando, protegendo dia após dia. Mas por que Ele está fazendo isso? Porque você está consentindo. Você está consentindo que Deus te dê força, que Deus te dê sabedoria, que Deus direcione e guie a sua vida para que você possa ter isso no teu casamento. E como nós vamos colocar Deus no centro do nosso casamento novamente? Apóstolo, no meio de tanta crise, no meio de tanta dificuldade, nossa, são meus filhos, nossa, é minha família, é muita coisa que acaba distorcendo o sentido da nossa vida. Como é que eu posso colocar Deus de volta ao centro? Vamos começar falando sobre a oração. A oração, mesmo que seja por 1 minuto, é necessário que você chame seu cônjuge, e ore com ele, com ela, por 1 minuto que seja. Ler a palavra em casa, compartilhar essa palavra com a família, juntamente com o cônjuge, ir à igreja com propósito em comum, propósito de edificar o teu lar, edificar a tua casa, a tua família, edificar principalmente o teu casamento. Porque o teu casamento precisa de uma base sólida para que você possa viver dia após dia. Não é fácil, realmente, não é fácil. Ah, mas é muito difícil. Sim, é muito difícil. Mas é a vida que Deus te deu, é a oportunidade que Deus confiou a você. É nessa posição que Deus quer que você lute, que você mostre teu valor. É nesta posição que Deus quer que você venha fluir um mar de primavera, um mar de solidez. É nessa vida que Deus quer que você faça a diferença em meio ao teu casamento, em meio à tua família. A presença de Deus muda o clima do lar. Onde Ele reina, há paz e reconciliação. Então é necessário a gente dar o perdão, pedir o perdão, um ao outro, pedir com sinceridade diante de Deus. Ah, errou, falhou, pecou em alguma coisa que não agradou seu cônjuge ou diante de Deus, procure seu cônjuge com sinceridade diante de Deus, peça o perdão, porque o perdão, ele tira a impureza e atrai a presença de Deus para que esse clima possa ser moldado, possa ser preparado, para que esse clima se torne um lugar de paz, porque onde ele reina, há paz e reconciliação. Vamos liberar o perdão e começar novamente. É necessário a gente entender o momento da gente ter que liberar o perdão para recomeçar. Por quê? A gente quer coisa nova, a gente quer alcançar o resultado, a gente quer ter êxito, então a gente precisa liberar o perdão para começar novamente. Ainda Deus não se esqueceu de você, Deus não desistiu de você, mas está em você esta decisão. Talvez o que destruiu o amor foram erros, palavras duras, traições ou abandono emocional. Mas Deus é especialista em restaurar corações quebrados. No livro de Colossenses, do capítulo 3, no verso 13, fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, assim como o Senhor os perdoou. Então, o perdão é o solo fértil onde o amor pode florescer novamente. Olha que interessante. Perdoar não é esquecer tudo de uma vez, é escolher não alimentar a ferida a cada dia. A gente precisa observar isso, Às vezes a pessoa perdoa e de tempo em tempo ela está ali cutucando a ferida, querendo relembrar, querendo voltar aquele desatento novamente, E isso não vai alimentar. Você não pode alimentar o crescimento da ferida. Você tem que dar um basta naquela ferida e acreditar que Deus está no teu casamento. Se você liberou o perdão, se você perdoou ou se você recebeu o perdão, você não pode ficar atento àquela ferida, àquele mal feito.
você tem que buscar renovo, você tem que buscar restaurar a tua vida. E aí nós chegamos do ponto importante, que é restaurar o amor com novas atitudes. Né? É preciso ter novas atitudes para restaurar o amor. Ah, como foi que você começou o namoro? Você se lembra? Você se lembra como o teu marido te conquistou? Ou como a tua esposa conquistou você? É porque hoje existe, né, os dois lados, né? Nem sempre só o marido conquista a esposa, mas há momento que a esposa também conquista o marido. Mas na época do namoro, ainda adolescente, quando tudo começou, como é que foi esse romance, esse clima de estabilidade para que hoje vocês pudessem estar juntos? A gente precisa pensar nisso, precisa avaliar. Ah, apóstolo, mas durante o casamento as coisas vão tomando outro rumo. Sim, elas vão tomando outro rumos. Rumos que a gente precisa designar para um sentido só. Rumos que a gente precisa entender que ainda que se passe 2, 3, 10, 20, 30 anos de casamento, o namoro ele deve permanecer, ele deve fluir na tua vida. O namoro é algo que você tem que cultivar. Então, a restauração do amor, ele depende de novas atitudes, né? Restaurar é reconstruir de novo, né? Às vezes do zero, às vezes chega lá naquele ponto, né? O ponto do zero, né? Para começar. Mas com Deus, recomeçar é mais bonito que o começo. Tenha atitudes práticas para restaurar o amor. Elogie mais do que critique, né? Sirva-se um ao outro com pequenos gestos diários, né? Voltem a namorar, dediquem tempo, carinho e atenção. Usem palavras de afirmação e toques de carinho com frequência. É preciso você voltar e observar. Observe o lado bom. Olhe as coisas boas. Olhe a simplicidade do que Deus colocou na tua vida, que tem feito a diferença. Você precisa observar. Todos nós temos falhas? Sim. Temos defeitos? Temos. Mas nós temos habilidades. Nós temos dons também. Tem coisas que nós conseguimos fazer com excelência. E eu digo coisas para o seu relacionamento, para a sua vida, para a sua família. Coisas que cabem a você e seu cônjuge. O elogio, ele faz parte disso. Você tem que observar o seu cônjuge, aquilo que ele faz bem, naquilo que ele está bem, naquilo que ele pode proporcionar como bem, e trazer ali um elogio, né, para edificar esse recomeço. É preciso servir um ao outro. Ah, não precisa servir muito. Apóstolo, meu tempo é curto. Organize o seu tempo. Tira um tempinho para o teu casamento, tira um tempinho para o seu cônjuge. É necessário. E o seu cônjuge é a única pessoa que está do seu lado para o resto da sua vida, diz a palavra do Senhor. Né? Para o resto da sua vida. Você não tem que reclamar, você tem que moldar, você tem que preparar, você tem que ajudar o seu cônjuge a conquistar essa mudança para que o teu casamento seja edificado. No livro de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 14, diz assim: façam tudo com amor. Façam tudo com amor. Então não importa o que você faça, mas faça tudo com amor. Todas as suas atitudes, tudo, faça tudo com amor. Não traga o teu problema lá de fora para dentro de casa, não. Procure fazer dentro de casa tudo com amor. Mesmo as coisas mais simples, ela tem o seu valor. Um casamento restaurado é casamento que aprende a amar de novo, com maturidade e graça. Dê lugar para que Deus faça parte da tua vida e faça parte do teu casamento. Agora eu quero fazer um pedido para você que está me assistindo. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com alguém. Compartilhe esse vídeo para que ele possa alcançar novas pessoas, novos casais, novas famílias que também precisam ouvir esta palavra. Entenda isso. O recomeço começa com a decisão de crer. Você precisa crer que é possível. Deus não precisa de um cenário perfeito para fazer um milagre. Ele só precisa de um casal disposto a tentar mais uma vez, com ele no centro, tá? É importante você observar isso. Deus precisa estar no centro. Se você sente que esta palavra falou com você, não ignore esse toque do Espírito Santo. Deus pode e quer restaurar o seu casamento. Basta você deixar. Você permite? Você dá essa liberdade para que Deus possa trabalhar na tua vida? Então eu tenho um convite para você. Semeie.
em casamentos que precisam de restauração. Se esta mensagem tocou no seu coração, ajude-nos a espalhar essa palavra para outros casais que estão prestes a desistir. Semeie com amor no Ministério Reviver em Cristo. Sua semente alcança lares, restaura corações e pode salvar uma família. Seja parceiro desta obra missionária. Confira aqui na descrição desse vídeo. Juntos, edificando vidas com a palavra. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vida.